Tô esperando o Tony com o Jeep pra gente fazer o passeio. Dar umas voltas aqui pelas comunidades próximas a Penedo. Ele já tá chegando com o Jeep dele. Lá vem ele, ó. Lá vem ele com o Jeepão dele. A gente vai percorrer aqui durante um bom tempo algumas comunidades ribeirinhas em regiões que eventualmente podem ficar alagadas. Vamos atravessar por uma estrada de terra aqui. É um passeio bem interessante. Fica aqui na região de Penedo, né? Uma região próxima à foz do Rio São Francisco. Lá vem ele, ó. Lá vem ele com o jipão dele. Vou embarcar no jipão. Vou embarcar no jipe dele e fazer esse passeio. Lá vem a minha esposa e o Tony. Legal. Fala aí, Tony, tudo bom? Graças a Deus. Oi, Tony, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Como é que chama essa área aqui onde a gente vai fazer a visita hoje? Essa área nós chamamos de APA da Marituba. É uma reserva ambiental. É o que nós chamamos de um pedaço do Pantanal em Alagoas. Ok. Ô Tony, você faz de Jeep esse passeio? Quem quiser contratar você, qual é o seu WhatsApp? 082 999 36 4770 ou vai no Instagram Gladstone Santos. Ok, depois eu vou colocar na descrição do vídeo lá, você me manda pelo WhatsApp. Eu vou colocar na descrição. Quem chegar em Penedo e quiser fazer esse passeio, aí entra em contato com você. Fala um pouquinho sobre essa área. É considerado o Pantanal daqui da região? Como é que é isso? Isso. Toda essa área já foi alagada e serviu muito do plantio do arroz e depois a cana de açúcar e álcool. Então, as famílias começaram a chegar para plantar e formando suas famílias, mas viviam
também basicamente da pesca, né? Ok. E quais são as... A gente vai visitar algumas comunidades, é isso? Isso. Quais são as comunidades que a gente vai visitar? Olha, aqui nós temos uma comunidade de umas mulheres rendeiras. Nós também vamos visitar famílias que fazem farinha, ou seja, casas de farinha rústicas. E umas mulheres que fazem artesanato na palha do Oricuri. Legal. Tony, quer dizer então que a sua esposa dá aula de filosofia por ensino médio, é isso? Ela é professora do ensino médio, mas gosta muito de trabalhar com as crianças. Legal, muito bom. Fundamental. Você nasceu aqui na região? Sou de Penedo, Alagoas, né? Nascido no primeiro bairro, que é o bairro de Santo Antônio, onde quando a cidade foi descoberta, também foi descoberto que quem habitava na cidade era os índios caetés. Então eu sou descendente de caetés. Você sabe que a minha esposa é neta de indígenas da região amazônica. Eu sou bisneto de indígenas do interior de Minas Gerais, da região da represa de Três Marias, nas margens do Rio São Francisco. E você também descendente de indígenas. Uma boa parte da população brasileira é descendente de indígenas. Legal. E aproveitando aqui no canal, se você que está assistindo, se procurar, vai encontrar. Eu tenho entrevistado vários pesquisadores, mestres e doutores indígenas da região amazônica. Legal. Ok. Ô, Tony, e esse passeio dura mais ou menos quanto tempo? Olha, é um passeio de duas horas e meia. Só que com a interação, né, você conversar com o pescador, com o pessoal que faz farinha, com as bordadeiras, rendeiras, com artesãs da palha do Oricuri, às vezes chega a 5 horas, né? Vai depender da boa conversa, da interação da gente com o povo local. Legal, muito bom. Legal, Tony. Então tá bom, eu vou encerrando por aqui, vou fazer o passeio e vou fazer algumas tomadas ao longo do passeio também. Ô Tony, e você falou das lendas urbanas ou lendas aqui de todas que tem em toda a cidade histórica. Aqui em Penedo, qual é a lenda que existe? Lenda entre aspas, não sei se é lenda ou fato, você que vai explicar pra gente, que tem lá no convento. E que convento é esse? Então, o convento de Santa Maria dos Anjos, né, um convento franciscano, ele tem uma escadaria esculpida em pedra, muito bonita, que dá acesso às clausuras dos frades franciscanos. E esse acesso não era tido há 30, 40 anos atrás. E uma funcionária ou um funcionário, por não poder transitar naquela área, começou a indagar, né, sobre essa questão de por que não poder. Então ela pensou, ali deve ter algum esconderijo ou ali tem um túnel. Tony, vem andando devagarzinho. Um túnel que pode dar acesso às margens do rio. Por a igreja ser tão rica em ouro, em peças valiosas, eles pensaram assim, podia ser para eles entrarem ou saírem com essas peças caras, né? Seria um túnel? Um túnel. Não existe esse túnel lá? Porque na verdade, com a restauração da igreja de Santa Maria dos Anjos, a igreja conventual, foi descoberto que não se tratava de um túnel, e sim de uma cripta, onde os frades maiores eram enterrados. Eles eram um cemitério particular dos frades mor. Entendi. E ainda tem frades ou monges que vivem enclausurados atualmente lá é um convento, né? É um convento de franciscanos. Ainda existe? Hoje são 3 frades que tomam conta da igreja e do convento. Esse termo clausura assim, são celas
Na verdade, é um quarto onde os frades que pecavam ou achavam que pecavam, que cometiam algum erro que a igreja não admitisse, eles eram trancados nesses quartos e aí eles ficavam em oração e alimentação. Se alimentavam das orações e também da comida, mas eles ficavam por um tempo indeterminado, enclausurados. Tony, me fala uma coisa. Vou aproximar aqui para mostrar aí, ó. Vou mostrar aqui o contato de vocês. Uhum. Você está sendo tão gentil aqui, com a disponibilidade para bater papo com o canal Linha de Divisa. Tá aí o Jeep, que faz esse passeio pelos povoados. Aqui, como chama aqui o povoado? Aqui é Murici. O povoado de Murici. Fica a quantos quilômetros? A mais ou menos 8 quilômetros de Penedo. Pertinho, por estrada, uma parte de asfalto, uma parte de terra. E tem mais alguma lenda urbana lá em Penedo ou são só essas duas? Olha, aí? Eu tenho apenas 50 anos, né? E assim, quando criança, a gente conhecia um senhor chamado Caxixiu, um senhor de Penedo, que ele foi um ex-marinheiro que andava com a barba grande e uma capa enorme, escura, e gostava de andar muito à noite. E aí, como a cidade de Penedo ainda tem uma loja maçônica, nós sempre tivemos contatos com a maçonaria. Aonde fica a loja maçônica aqui em Penedo? Hoje na parte alta da cidade. A parte alta é a parte... Que vem as empresas, né? As tá. saídas de Penedo, né? Ok, é longe do centro histórico, né? Lá para cima, mais ou menos ali no hotel que nós estamos? Um pouco mais distante, uns 5 quilômetros a mais. Ok, tá, e você estava falando? Então, a gente sabia que a maçonaria, a gente entendia quando criança que os maçons viravam bichos, viravam lobisomens. Então, esse Caxixiu, ele era uma figura que se transformou folclórica quando a gente via e ele, às vezes, fazia a gente correr com medo, porque ele se incorporava, o bicho, que diziam que ele virava, e ele dava carreira de nós crianças. Então, é uma lenda que é verdadeira, ele nunca virou bicho, ele nunca foi maçom, mas ele se incorporou nesse personagem e se transformou numa lenda. Como é o nome dele? A gente o conhecia como Caxixiu. Caxixiu. Né? Okay. Então, ele passou a ser uma figura, né, histórica na cidade de Penedo com esse fato de fazer medo às crianças. Tony, obrigado aí por contar um pouco das lendas urbanas e dos fatos que podem ser históricos ou não, né? Falta comprovação histórica. E deixar mais claro aqui para os assinantes do canal Linha de Divisa. Tony, muito obrigado, um abração, viu? Eu que agradeço. Estou aqui no povoado de Murici, um povoado que fica a quantos quilômetros? Mais ou menos 8. 8 quilômetros de Penedo. Estou fazendo um passeio com o Tony e nós paramos aqui na comunidade do Murici, como eu falei. E eu tenho aqui comigo o Tony, esse cara aqui, ó, e a Aline, que é uma das bordadeiras que participa da cooperativa e vai bater um papo e explicar pra gente aqui um pouquinho da forma como elas trabalham aqui na cooperativa, um pouquinho da história. Então, Aline, há quantos anos surgiu a cooperativa? E como é que funciona? Vocês se reúnem aqui mesmo? Como é que é isso? Isso, então, já tem acho que uns 7 anos, não tenho assim certeza, mas é mais ou menos isso, que minha tia, ela de Penedo, a Ana Cristina da Fulô.a, ela trouxe para aqui, para nossa região, para ajudar a comunidade, né? Que é uma renda a mais, uma renda extra, tanto para as adolescentes como nós que somos uma dona de casa. E então, ela vem de 15 em 15, mês em mês, traz o material, todo o material, e a gente borda. Quando é com mais ou menos um mês, ela vem pegar tudo que foi bordado e leva para poder ir para as feiras. Ela faz excursão, pegar encomendas, então ela borda cada coisa mais linda que a outra. Só quem quiser seguir lá, Fulô.a. Repete, Aline. Fulô.a. Tem Instagram e tem o WhatsApp. Ok, depois você me fala o WhatsApp e eu vou colocar na descrição do vídeo. Pronto. E então aí tem mais ou menos umas 20 bordadeiras que elas se reúnem aqui na minha casa
Quando ela vem, de 15 em 15, e cada uma bota na sua casa. Ah, pegam aqui e levam. Pegam aqui material, a linha, agulha. Mas eu tô os achando que panos. você não está falando com de vez em quando vocês se reúnem aqui, ficam conversando, Ah, proseando. é. Vira e mexe de 15 em 15, ok, as meninas vêm, todo mundo fica aqui, passa a tarde toda. Deve ser bem agradável. Bem divertido, muito bom mesmo. Ok, legal. E tem 7 anos, então? Ou mais. Eu não sei de certeza, mas já tem mais ou menos uns 7 anos. Tá, essa então, cooperativa. ok. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, é só entrar lá no... Na fulô.a, no Instagram, fulô.a. Legal, muito bom. Ok. E fala um pouquinho aqui da comunidade. Você nasceu aqui? Nasci, me criei aqui. Meus pais moram lá no final. Aí eu casei, moro aqui já, que é o centro de Murici, né? Então, graças a Deus, eu não tenho o que dizer do meu lugar. É maravilhoso. Muito bom de se viver. Muita coisa bonita. Legal. Um verde, um rio maravilhoso. Tá lá. Ali é o quê? Aqui foi porque depois que essa chuva toda que teve, aqui é tipo uma croa. Aí encheu tudo. Croa? É. A ilha. Tipo uma ilha. Ok. Aline, fica aí. Deixa eu ouvir agora o Tony, que é uma visão de uma pessoa que passa por aqui quase todos os dias, é guia turístico e é dono do Jeep. E tem uma visão tanto dos turistas como de alguém que mora em Penedo e vem para cá. Fala um pouquinho aí, quando é que você começou a vir para cá, Tony? E você conhece um pouquinho da história do lugar ou não? Olha, eu tenho mais de 30 anos de guia de turismo e nesse período a gente aprende muita coisa, como hoje nós estamos aprendendo com a Aline, né? É muito bom conhecer esse tipo de gente que, como ela bem disse, ela vive no lugar que ela adora. Para ela é o melhor lugar do mundo. Ela faz o que ela gosta e sabe fazer, então isso não tem preço, né? A pergunta que não quer calar, assim, que eu fico curioso em saber é se, Aline, isso é passado de geração em geração, essa cultura vai perdurar? Então, minha tia, ela ficou viúva com 20 anos. Foi, com 20 anos, ela ficou viúva com 2 filhas para criar, sem ter nada. Então, daí Moradora aqui. Ela nasceu e se criou aqui, mas estava morando em Penedo, na cidade. Então, ela ficou com 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 4. Viúva com 2 filhas para criar. Então, ela criou as filhas dela através do bordado. Olha que legal. Ela conseguiu criar as filhas dela através do bordado. E aí, daí ela quis passar para a população. Ela quis ajudar o pessoal da onde ela nasceu e se criou também. Aline, e vocês que já estão há mais tempo bordando, ensinam para os mais novos, é isso? Pronto, a gente ensina, quem quiser aprender, tipo, ela veio, ensinou uma equipe mais ou menos de umas 10 pessoas. Mas aí tantas pessoas que já aprenderam com a gente, vai repassando, e a gente, quem quiser aprender, pode vir que a gente ensina. Ô Aline, você comentou antes eu chamo de prosa prévia, na prosa prévia, antes de começar a gravar, com a Aline e com o Tony, que não sei se chama de coordenadora ou líder aqui da cooperativa, está sugerindo a criação através do bordado do resgate da história do povoado. Como é que é isso? Então, ela criou, antes era as casinhas. A história a gente contava com casinha, era casinha de taipa, porque a casa daqui do pessoal tudo era de taipa. A gente criava a história para bordar as casas de taipa. Então agora ela está criando a casa de farinha. Então aí tem um bordado. É porque eu não tenho aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Desculpa, Aline, mas é só o pessoal entrar no fulô.a que vai ver lá o que tem de bordado. Então aí tem o rapaz com um balaio da mandioca na cabeça, tem o rapaz mexendo a farinha, a mulher pereirando a massa, tudo bordado. Bordado à mão. Esse projeto é bem interessante, do resgate da história da cooperativa e do próprio povoado. Bem legal. Como é o nome da sua tia? Ana Cristina. Viu, Ana? Quando você assistir, porque eu sei que a Aline vai te passar o link para assistir,
Aí você vai ver que a gente está resgatando também a sua importância como líder da comunidade e que se preocupa com a cooperativa. Ô Tony, gostei da tua pergunta. Tem mais alguma? Aperta a Aline aí, faz uma pergunta difícil para ela, Tony. Viu que ela começou tímida, tirou a touca, soltou o cabelo. Imagina se tomar uma dose de cachaça aí. Tagarela até umas horas, né? Tem mais alguma, assim, como é que você percebe os turistas quando eles chegam aqui na comunidade? Eu e a minha esposa, que viemos com você, eu particularmente, a minha esposa, eu não comentei com ela ainda, estou encantada com esse lugar. Dá realmente vontade de ficar por aqui, ó, essa calma, essa tranquilidade. Acho que é como a Aline falou, né? O lugar que a gente nasce, que a gente vive, pra gente é o melhor lugar do mundo. Fernando Pessoa foi um escritor português que vivia numa aldeia em Portugal. E ele lá tinha um rio pequenininho. O rio Tejo, ele é enorme. Como aqui o São Francisco, na foz dele, ele é bem largo, né? E Fernando Pessoa falava que o rio da aldeia dele não era o maior rio do mundo. Mas o rio da aldeia dele, para ele, era o maior rio do mundo, porque era o rio da aldeia dele. Então, assim, eu fico pensando, no lugar que a gente vive é o melhor lugar do mundo, né? É onde a nossa alma vive, é onde a gente vive, os nossos amigos. Legal, Aline. Olha a tranquilidade da Aline ali, ó. Eita, coisa boa. Maravilhoso. E aí, Tony, quer fazer mais alguma pergunta ou tá bom? Então, eu parto do princípio de que, assim, o turista, a visão do turista é aquela coisa. Uma coisa é você ver o produto na vitrine. Outra coisa é você conversar com o criador, né? Você tirar certas dúvidas, porque esse ponto está assim, como a pergunta que eu fiz, você descolore a linha, ela disse não, cada linha tem a sua devida cor. Então, esses detalhes o turista só tem quando ele está na comunidade e está conversando com o artista, com o artesão. Então, é esse diferencial que faz com que o turista ele queira comprar uma obra, porque é uma arte, é uma obra. E assim, o melhor de tudo que eu vejo nisso é porque se você comprar essa bolsa, só você no mundo vai ter essa bolsa. Não vai existir outro bordado milimetricamente bordado, ou pintado, ou costurado. É única, é uma peça única. Pode ter várias com essa mesma situação, mas cada uma vai ser única. Tony, você fez uma pergunta para a Aline, na prosa prévia, antes da gente começar a gravar, que eu pensei que a Aline não ia saber responder. Vou passar para ela. Ele pensou que você descoloria as linhas para dar um degradê, uma diferença de cor. Explica aí como que você falou, Aline. Não, a linha a gente chama de matizada. Então tem ela matizada com 2 tons. Tipo, tem um verde que ele vai pegar, um verde claro com um verde escuro. E aí ele dá aquela acessibilidade do degradê. Legal. A linha, no caso a gente chama matizada. Matizada, de matiz diferente. Você troca a linha então? Não precisa trocar a linha. Ela já é matizada? Ela já é matizada. Legal. Legal. Então, estamos encerrando 10 minutos de prosa, de bate-papo. Eu sou mineiro, viu, Aline, viu, Tony? E mineiro gosta de prosear, bater papo. E quero dizer que foi para mim extremamente agradável, Aline, pela gentileza, por disponibilizar aqui tua casa, a gente bater papo aqui no alpendre. Vocês chamam de alpendre essa parte da casa? Ô Tony, posso comentar aqui a história do alpendre aqui em Toledo? Murici. Não, Murici, da cidade de Penedo. Eu comentei com o Tony também, andando de Jeep, e eu estava dando uma pesquisada antes de fazer os vídeos com o centro histórico. Maurício de Nassau, quando chegou aqui, quando invadiu, na verdade, uma boa parte da população atravessou o rio e foi para Sergipe, e uma parte ficou aqui. E ele os tratou muito bem, com muita educação e polidez. A história registrou isso. E ele costumava visitar as pessoas. Ele fez o forte dele lá no Penedo, lá em cima, né? E ele costumava visitar as pessoas. E as pessoas, com as casas desarrumadas, para não permitir que ele entrasse e visse a bagunça, começaram a fazer os alpendres nas suas casas. E por isso que tem tantos alpendres aqui, onde as pessoas gostam de bater papo, como a gente está batendo papo aqui. E é realmente bem legal, é agradável, é fresquinho. Então, assim, eu achei bem interessante essa história dos alpendres nas cidades. E enriquecendo mais essa história, Maurício Nassau, ele teve, assim, ele ganhou apelidos, né? Ganhou nomes, né? Que um dos foi o príncipe que gostava de dormir ou descansar em redes.
Nos alpendres tem os ganchos, De colocar né? as De redes. colocar as redes. Aqui, ali, ali. Pera aí, Tony, deixa eu mostrar. Aponta aí, vai. Aqui tem Esse um. é um. É. Esse daqui, ó. O armador, né? É um gancho que vai colocar a rede E e ele- ele vai descansar ou vai dormir. Então ele ganhou esse apelido, o príncipe que gostava de dormir ou descansar em redes. Legal, Tony. Ok, ó, tá aí o alpendre, tá aí a história, tá aí o Tony, tá aí a Aline. Aline e Tony. Deixa eu colocar vocês aqui. Muito obrigado, um abração. Aline, você é extremamente simpática e ela enganou a gente, falou que era tímida. Ó, deu show de bola aqui. Só um pouquinho, só o suficiente. Ok, obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Tony, obrigado, Aline. De nada. A Aline falou que a cooperativa está com um projeto de recuperar a memória, a trajetória ao longo do tempo aqui da cooperativa. Aline, explica pra gente, tem aqui um bordado que acabou de chegar e tem aí já uma parte desse resgate. Mostra pra gente aí, Aline. Então, aqui é a casa de farinha. O rapaz mexendo a farinha, que é o forno. Então, aqui pega os coqueiros. O boi com a carroça, que traz a mandioca para casa de farinha. O rapaz com o balaio, que a gente chama aqui da mandioca. E a mulher perenando a massa. Ok. Isso faz parte aí do resgate, Da casa de farinha. o resgate da história, da memória aqui do povoado. Provavelmente teremos outros, né, Aline? Você falou, vai ter outros bordados ligados à história? Tem sim. Ela já contou, como eu falei, das casinhas. Veio as casinhas, que veio em formato de casa de taipa, né? E agora, esse é novo. Essa história que a gente tá contando, primeiros bordados tá sendo esse, da casa de farinha. Ok, legal. Aline, mais uma vez, obrigado. Vou colocar esse destaque aqui, vou fazer o recorte e colocar no vídeo que nós fizemos. Obrigado, Aline. Não tem de quê.